Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na nossa aula de português. E essa aula de português, gente, ela vai para todas as turmas, tá certo? Porque hoje nós vamos falar do folclore. Nós estamos aí na Semana do Folclore, dia 22 de agosto, certo? Foi comemorado o Dia do Folclore Brasileiro, né? Hoje já não é mais 22, mas mesmo assim nós vamos continuar falando nesse assunto e tem muita coisa boa pra gente explorar, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma historinha, tá certo? Eu vou contar, deixa eu ajustar minha câmera aqui. Vou contar essa historinha para vocês aqui no meu livro, vou ler para vocês, né, mostrar as figuras que tem no livro e depois nós vamos fazer uma atividade individual, certo? Uma específica para cada turma que eu vou mandar para o contato de vocês. Uma aula de uma atividade de português relacionada ao folclore para cada turma, tá certo? Então, olha, esse livro que eu trouxe é o livro do Urutau, certo? Conta a historinha de um pássaro. Só que antes de eu contar essa historinha, vamos explorar um pouquinho de folclore, né? O que seria folclore? Gente, o folclore é assim, é a junção, é o grupo de crenças, costumes de um determinado povo, de uma determinada região, de um determinado país, né? Vários países têm o seu folclore, têm a sua cultura. Nós temos a nossa. Então, o folclore, ele envolve tudo isso, envolve a cultura, envolve os costumes, as crenças. E aí, o que acontece? Quando a gente trabalha folclore, a gente sempre pensa, né, gente? Vocês estão ouvindo esses barulhos? Né, alguém soltando fogos por ali, mas é assim mesmo. Então, quando a gente fala em folclore, a gente sempre lembra mais das lendas, né? A lenda do Saci, da mula sem cabeça, do boto cor-de-rosa, da Iara, mas o folclore envolve muito mais que isso, tá certo? O folclore envolve muita coisa. Então, nessa semana nós vamos trabalhar sobre o folclore, tá bom? E eu já vou começar aqui com essa história que é uma lenda. Mas essa lenda, gente, ela tem várias versões, certo? De acordo com os lugares por onde passa. É uma lenda indígena, certo? Só que essa lenda, ela não é somente indígena brasileira. Ela tem versões também de outros países, tá certo? Então, nós vamos descobrir. A que eu trouxe aqui, né, é baseada numa lenda brasileira. Então, vamos lá, tá bom? Deixa eu mostrar aqui a capa para vocês desse livro, tá? Você vai ver aí ao contrário, mas é o Urutau, escrito por Edivaldo Arlego, perdão, com ilustrações, ou seja, os desenhos feitos por Emerson Pontes, certo? Então vamos lá, deixa eu contar para vocês porque essa história é emocionante. Olha só, na quinta-feira, uma turma de crianças estava reunida jogando futebol, aproveitando a claridade da lua cheia, quando a bola bateu em um prego da trave e se furou. Sem ter o que fazer, a partir de então a gurizada sentou-se em redor da bola murcha, bem no meio do campo e pôs-se a conversar, né? Normal dos meninos ali quando se reúnem para conversar. De repente, a cortina da noite foi rasgada pelo canto agonizante de um pássaro. Imagina aí, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha só. Aí, olha só o que aconteceu. Deixa eu folhear aqui o meu livro. Espantadas, as crianças agarraram-se umas às outras. E Manuela, a menor de todas, abraçou-se ao irmão, o qual a amparou com carinho, dizendo a todos: "Não tenham medo, meus amigos. É a Urutau, chamando por seu noivo desaparecido." Imagina aí. Vocês não conhecem a lenda da Urutau? É uma história muito antiga, contada por meus avós. E aí já, fazendo aqui uma pausa na história, já lembra aquela questão das lendas, né? Que são passadas de pai para filho. Vai, conta essa historinha pra gente. Tentarei lembrar-me de toda a história, mas é possível que aqui ou acolá esqueça alguma parte. Pois afinal de contas, faz muito tempo que me foi contada e eu não tenho boa memória. Então olha aqui as crianças reunidas, tá? Olha só. As crianças reunidas aqui para, quando ouvir o canto da Urutau, né, reunidas para contar a história. Seguindo, vamos seguir. Sentindo-se o dono da cena,
o centro das atenções. Diz que foi há muitos anos, lá por trás daquelas serras, bem no meio da floresta, no tempo do Império, quando o Brasil era governado por um rei. E já fomos governados por reis? Perguntou com ar de espanto Rubinho, o centroavante do time. Já sim, já tivemos muitos príncipes e princesas. A corte brasileira era cheia de barões, condes, viscondes, marqueses. O destino do país era decidido pelos nobres, né? Pelos ricos. Então, será que vocês não estudaram na última aula que tivemos? Um dos meninos perguntou e aquela galerinha, né, baixou a cabeça envergonhada porque não tinha prestado atenção na aula de história. Vamos lá. Seguindo, eu vou contando e mostrando a vocês as figuras. Havia no caminho da floresta um casarão de 4 janelas onde moravam 4 moças. Adélia, Márcia, Rejane e Antônia. Lembrem-se desses nomes, tá? Elas viviam de cotovelos na janela em busca de um namorado para casar. Já pensou? Diariamente o caminho era percorrido pelos trabalhadores da roça, pelos artesãos da cidade e por eventuais mercadores. 3 delas chamavam a atenção pela sua beleza, porque elas eram as mais bonitas, que eram Adélia, Márcia e Antônia. Sendo a primeira a mais bonita, né? Adélia a mais bonita de todas. Rejane, aqui sobrou, era terrivelmente feia. Ninguém queria saber de namorar com ela. Dava pena da situação dela. E Rejane, indagou Renatinha, não era bonita? Não, gente, Rejane não era bonita, viu? Olha só. As crianças, né, ouvindo a história e imaginando a cena das irmãs ali daquele lugar. Continuando. Terrivelmente feia, tão feia que ninguém queria saber de namorar com ela. Vejam que situação. A primeira casou-se bem jovem, né, que foi a Adélia. Sua irmã Márcia, 2 anos depois, e Antônia, também muito bonita, casou-se aos 18 anos. Realmente dava pena da situação de Rejane. Olha só, gente, né? As 3 mais bonitas aqui e Rejane, a bichinha mais feinha aqui do lado. Continuando. A lua foi parcialmente, enquanto se contava a história, a lua foi parcialmente encoberta por uma nuvem mais densa, dando um clima de mistério àquela história. Porém, logo o luar voltou a deixar o campo claro como antes. O garoto que estava contando a história continuou. Com o casamento das moças, as outras 3 janelas da casa ficaram fechadas e somente a dela permanecia aberta todos os dias. Com seus cotovelos pontudos, gente, deixa eu até esconder o meu. Com seus cotovelos pontudos que faziam sulcos na janela, à espera do esposo que não chegava. Vocês lembram que no começo da história eu falei? Elas viviam num casarão com 4 janelas. Cada uma das moças vivia numa janela. Aí o que acontece? As 3, né, casaram. Então, as 3 casaram e aí as janelas ficaram fechadas, permanecendo aberta somente a de Rejane, que era mais feinha. Então, olha só, mostrando aqui para vocês, tá? Continuando a nossa história. Os trabalhadores da roça, quando passavam de volta do trabalho, não chegavam nem a soltar lorotas para ela. O que é isso, professora? O que seria lorotas? Lorotas, gente, seriam cantadas, né? Às vezes, quando passa uma moça bonita, aí fica um rapaz, solta uma piadinha, solta uma cantadinha. Pois é. Então, Rejane era tão feia que os rapazes nem soltavam nenhuma cantada para ela, não. Mas comentavam entre si, que mulher feia, que moça feia, que horrenda. Rejane fazia que não percebia e às vezes, por uma questão de autoestima, né, que ela se valorizava, imaginava que os comentários que as pessoas faziam sobre ela era de que ela era uma moça jovem e rica. Ela se achava, mas a situação de Rejane não era muito legal, não. Olha só, né? Os rapazes quando passavam falando, comentando sobre ela. Vamos continuar.
Mas ela era feia mesmo? Quis saber um dos jogadores. Ora, mas se era tão feia que ela própria não tinha coragem de enfrentar o espelho. Por isso não usava maquiagem, nem penteava o cabelo. Aliás, grossos e longos, né? Os cabelos de Rejane eram grossos e longos. Bastava ajeitá-los com as mãos para eles tomarem a forma que lhes satisfazia. E ela não casou? Perguntou Rui. Deixe depressa, meu amigo. Rejane, um belo dia, deixou a janela e saiu a passear com destino à cidade e teria que passar pela mata. E a mata era misteriosa? Perguntou uma das crianças que estava ouvindo a história. Olha só o que vai acontecer com Rejane. Olha aqui os cabelos dela, né? Quando disse que bastava ajeitar para ficar de qualquer forma. Então Rejane precisou sair para passear e precisava passar pela mata. E aí uma das crianças perguntou, mas essa mata era misteriosa? Não tinha nada de misteriosa, né? Um dos meninos respondeu, era uma mata como outra qualquer, só que circundava o castelo do príncipe Leovigildo. Olha, gente, que nome, né? Leovigildo. E em um determinado ponto, o caminho se bifurcava, ou seja, o caminho fazia assim, vinha aquele caminho reto e de repente fazia duas partes assim, né? Uma ia para o lado da cidade e a outra levava para o Ducado de Oeiras, onde morava Carla, a mais bela das filhas do Duque Ferdinando. Naquele ponto, ela parou e ficou admirando a natureza. Os pássaros, os pequenos animais correndo por baixo do mato rasteiro e os macaquinhos pulando de uma árvore para outra. O silêncio só era quebrado pelo som dos animais. Que nem aqui, ó. Estão escutando o barulho do passarinho? Aqui é silencioso, né? Vocês não estão aqui, aí o barulho aqui é só o dos passarinhos, só da natureza, do vento balançando as árvores. E assim era lá na mata onde Rejane estava. Ah, deixa eu mostrar, né? Olha só. Olha só o lugar. Então vamos continuar. E daí? Perguntou Raimundo, demonstrando interesse pelo desenrolar da história. Daí que surgiu na estrada, montado num cavalo branco, um príncipe que, ao vê-la, apeou-se do animal e, dirigindo-se a ela, perguntou, moça, boa tarde. Boa tarde, respondeu Rejane prontamente, sem mostrar o rosto ao príncipe. Ela lá com aquele paninho, né, com seu lencinho, sem mostrar muito o rosto, disse boa tarde, cumprimentou. Você poderia me dizer qual estrada devo seguir para chegar ao Ducado de Oeiras? Sempre mantendo o rosto fora do alcance dos olhos do rapaz, né? Sabendo que ela era feia, né? Ela ficou com vergonha de mostrar o rosto. Perfeitamente, cavaleiro. Mas creio que pouco lhe adiantará, pois logo adiante o caminho se dividirá em 4 e o senhor não entenderá a quem perguntar. Não terá a quem perguntar. Né? Ela disse a ele, olha, o caminho é esse, agora só que lá na frente ele vai se dividir em 4 partes, e aí vai ficar difícil de o senhor perguntar, né, a alguém aonde fica. Então, continuando. O príncipe levou a mão ao queixo, demonstrando preocupação, e agora? Mas ela disse assim, olha, não se preocupe, vou levar você até lá, vou levar o senhor e vou indicar o caminho a seguir. Ela foi respondendo para o príncipe, né, que estava preocupado em como chegar àquele caminho lá difícil. É muita bondade sua, cara senhorita. Certamente vai lhe dar muito trabalho, mas diante das circunstâncias sou obrigada a aceitar. Vamos, disse Rejane, e ambos saíram a pé. Com ele, gente, o vídeo fez uma pequena pausa, mas vamos continuar daqui. Então ela foi levando ele, indicando o caminho, enquanto ele ia segurando o cavalo, né, as rédeas do cavalo, mas sem mostrar o rosto, né, mantinha a conversa animada, né, conversando bastante, mas sem mostrar o rosto. Então, à medida que o diálogo, né, eles conversando, o diálogo crescia, né, o diálogo prosseguia, crescia no príncipe o interesse por ela. Finalmente chegaram ao local onde a estrada se dividia em 4 partes.
Passaram e ela esperou que o príncipe fosse se despedir. Aliás, o tempo já estava tão escuro, certo? Tão escuro, gente, que só dava para perceber a iluminação da lua. E daí, uma das crianças perguntou: o que é que vai acontecer? Daí que o príncipe continuou conversando e no meio da conversa ele fez uma pergunta: quer casar comigo? Imagina aí como Rejane ficou. Então ela não deu resposta. Ela ficou tão admirada que alguém se interessou em casar com ela, que ela ficou assim, sabe, tão atônica. Ele explicou: gostei de você por seus cabelos, por sua delicadeza, por sua bondade em trazer-me até aqui e por tudo isso. Creio que você dará uma ótima esposa. Envaidecida, né, se achando, o que foi que Rejane fez? Se distraiu, mostrou o rosto e disse sim. Olha só. Né? Enquanto eles estavam conversando, ela ficou tão feliz que ela parou de esconder o rosto e disse sim. Ai, olha só, que susto, né? Uma das crianças comentou. Não tenha dúvidas, o jovem, quando viu o rosto da moça, viu o rosto de Rejane iluminado pelo ar, só não correu para não dar demonstração de covardia, mas mudou o tom da conversa dizendo: minha cara Rejane, tenho de ir o mais rápido possível ao Ducado de Oeiras. Já é noite, espere-me aqui, que voltarei ainda hoje. Montou no cavalo e partiu. Olha só que covardia, né? Podia ter levado ela. Mas ele ficou tão assim, ai meu Deus, assustado com a feiura de Rejane, que ele mudou o tom da conversa. Tinha pedido ela para casar e depois já mudou de conversa, né? Olha, fique aqui que eu vou lá no Ducado de Oeiras. Já eu volto ainda hoje, me espere aqui. Montou no cavalo e partiu. A moça estava tão apaixonada que acreditou na palavra do príncipe. E ele voltou? Será que ele voltou? Vamos descobrir. Olha só a carinha da bichinha, gente. Olha só. As horas foram passando e nada do príncipe chegar. Chegou a madrugada e nem sinal dele, né, do jovem. Rejane já estava impaciente, né? Ela temia pela segurança do seu amado. Teria ele sido assaltado por algum bandido naquela estrada, né, ou atacado por algum animal da floresta? Só lhe restava procurar. Mas onde? Ela sentiu-se incapaz. E sabe o que ela fez? Indagou, perguntou um dos goleiros, né, das crianças que estavam ouvindo a história. O que foi que ela fez? Para a sorte dela, surgiu no caminho uma velha feiticeira na estrada, que viu Rejane aflita e perguntou o que ela queria, né? O que ela estava sentindo. E Rejane disse: olha, meu noivo saiu daqui ontem à noite com o destino ao Ducado de Oeiras e prometeu voltar logo e até agora não chegou. Não sei o que aconteceu a ele, né? Não sei se foi assaltado, se algum animal pegou ele, né? Olha ela aqui conversando com a feiticeira. Aí, olha só o que a feiticeira fez. A feiticeira perguntou: e o que você gostaria que eu fizesse por você? Com sua magia, me transforme num pássaro para que eu possa voar rápido à procura dele. Transformada em um pássaro pela magia daquela mulher, Rejane voou pelos caminhos e não encontrou vestígios do príncipe. E assim voltou tristemente para junto da feiticeira, que lhe perguntou: como é, minha filha? Encontrou seu príncipe? Não, respondeu Rejane meio triste, chorando. Transforme-me novamente em Rejane. Eu não quero deixar de ser pássaro, quero voltar a ser o que eu era. Aí a feiticeira disse a ela: não posso. Perdi a fórmula que desfaz o encanto. Aí o que acontece? E agora? Lamentou Rejane, encantada, né, transformada em ave. É uma pena, mas você tem de permanecer assim pelo resto da vida, até encontrar o seu príncipe. E aí uma das crianças que estavam ali, sim, deixa eu mostrar aqui a figura, tá? Quando ela foi transformada em ave, né, em pássaro e saiu procurando pela floresta. E aí, né, não pôde mais voltar a ser a Rejane, teve que continuar sendo pássaro até encontrar o príncipe. E aí uma das crianças que estavam ouvindo a história perguntou: e agora? É uma pena, né? Então, ela encontrou o príncipe e uma das crianças perguntou:
Aí o menino que estava contando a história disse: até hoje não, mas todas as noites lamenta a perda do seu príncipe e procura, né, dizendo a todos com o seu canto, dizendo: foi, foi, foi. E aí, gente, essa história conta a história da Urutau, né? Agora fechando aqui o livro, ó, mostrando aqui a última página. A Urutau, gente, é um pássaro que tem um canto bem parecido com esse som. É como se ela estivesse dizendo assim: foi, foi, foi. É como se ela estivesse falando que o príncipe dela foi embora. O que seria, gente, a Urutau nos dias de hoje, né? Aliás, a Urutau existe, né, há muito tempo, esse pássaro. O que seria a Urutau, né? Mudando aqui para o nome que nós conhecemos. Gente, a Urutau é um pássaro que muita gente conhece como rasga-mortalha. Inclusive, faz parte do folclore brasileiro. Por isso que eu contei essa história. Algumas pessoas acreditam, né? É uma crença que as pessoas trazem, né? A gente sabe que isso é superstição, não é verdadeiro, mas algumas pessoas acreditam. Acreditam o quê? Que a rasga-mortalha é um pássaro que quando ele passa em cima da casa voando, em cima da casa de alguém voando, as pessoas acreditam que alguém daquela casa vai morrer. A gente sabe, né? Vamos desmistificar isso. A gente sabe que isso não é verdade, tá bom? Porém, há essa crença sobre a Urutau. E tem outras histórias, outras lendas sobre a Urutau, né? Tem outras lendas indígenas e tem uma lenda, inclusive, que ela é peruana, né? Que dizem, segundo a outra lenda da Urutau, essa foi uma lenda, mas a outra lenda diz que uma mãe estava com um príncipe, ou com um filho doente e o deixou para ele não ser morto pela tribo onde ela vivia, né, numa tribo indígena. Ele foi deixado na floresta para não morrer, para não matarem ele. E de repente ele desapareceu. E aí, segundo a lenda conta, esse barulho da ave dizendo foi, 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 quer dizer que a mãe dele foi embora. A criança chorando dizendo que a mãe dele foi embora, certo? Mas tudo isso, gente, é lenda, certo? E agora eu vou passar para vocês uma atividade, tá bom? Que vocês vão fazer aí no caderno e eu quero dar uma olhadinha depois, tá bom? Então, olha, um grande abraço para vocês, tudo de bom aí.